é juiz de direito, acostumado a trabalhar tendo em torno de si pilhas de processos, profere sentenças, julgamentos e tem sob a sua responsabilidade muito do que se diz sobre as questões sociais da cidadania, do cidadão. O que pouca gente sabe é que ele também é um poeta, é um autor de letras de músicas com a temática do Rio Grande do Sul. Nosso personagem de hoje é o doutor, juiz de direito Sérgio Manduca. Obrigado, doutor, obrigado pela gentileza. É um prazer estar aqui, João. É um prazer estar aqui, uma satisfação imensa conversar contigo. Pois é, todo mundo lhe conhece como juiz. É. E para surpresa de todos, o senhor já tem um CD, inclusive, né, com composições da sua autoria. Isto é, digamos assim, uma forma de um outro mundo, de um mundo paralelo na sua atividade? Olha, João, eu num primeiro momento, eu nunca pensei em escrever matérias que levassem a um CD, poemas que levassem a gravar um CD. Porque sempre acostumado a lidar num outro mundo, num mundo mais da realidade, o mundo de ir para um estúdio para compor e ver o trabalho dos artistas, é uma coisa muito bonita, um mundo de sonhos, um mundo muito lindo, muito mais bonito que esse nosso mundo da realidade. A verdade é esta. E eu resolvi daí começar a escrever algumas coisas e mostrei os primeiros poemas que eu fiz, as primeiras frases, que eu sempre gostei, mas mostrei algumas para o Horácio, o finado, Horácio Cortes, o autor de Terra Saudade, Toca Gaita Camilote, uma pessoa que eu tinha muito estima. E daí ele me disse, mas doutor Manduca, por que o senhor não bota isso numa música? Isso é uma música. E disse, mas Horácio, não, é difícil. Ele disse, não, procura alguém. Disse, olha, eu conheço o Jorge Freitas. Mas daí eu fui até a Luna. Que é um grande intérprete da música. Fui ali na Luna, né, soluções culturais, e daí, artísticas e culturais, e daí ele resolveu ser parceiro. E junto com ele, trouxe também o Carlos Machado, o Nando Soares, o Carvalho, né? E daí surgiu essas parcerias e esses poemas que transformaram em canções. Claro que tiveram que ser feitas adaptações ao original, porque a questão da musicalidade é muito importante. E agora estamos aí com essas 10 composições aí. Aliás, de muita inspiração, né? Muita inspiração. E essa inspiração sai do direito? Não é do direito que o senhor busca lá? Não, eu busco lá na minha infância de Soledade, de onde eu sou nascido, e das andanças que eu tive pela fronteira, lá Livramento e Ribeira. Cheguei a morar até um período em Ribeira, depois tive uma andança por Pelotas, por Tapes, por Porto Alegre, e depois me aquerenciar aqui em Cruz Alta, né, terra do meu bisavô. Pois é, versos de Sérgio Manduca. Na verdade, não tem assim um título do seu CD. Não, é mais personalizado. É mais personalizado. Tanto é que na capa a gente botou só uma mão escrevendo, porque eu não sou um cantor, né? Não sou um instrumentista, né? Sou uma pessoa que escreveu e, com a ajuda de parceiros, fez alguma coisa para deixar. Claro. Agora o senhor é um autor de músicas do Rio Grande do Sul, mas não usa pilcha? Anda a cavalo? Não ando a cavalo, não uso pilcha. Né? Mas isso é uma opção? Isso é opção. Porque
O meu mundo era outro, né? Claro que dá para conviver com os dois, mas era mais, não era assim de camperiada, isso não. Claro. Mas sempre gostei da música, né? Agora, a Cruz Alta tem um dos festivais mais importantes, festivais nativistas do sempre do Rio Grande do Sul. acompanhei. O senhor acompanha? Nunca mandou composição para Coxilha? Eu cheguei a primeira que eu fiz, essa que o Horácio disse, é a primeira música do CD. Nós escrevemos na Coxilha. Mas não foi selecionado. Não foi selecionado. Depois eu vi que a Coxilha era muito cacife para minha banca. Mas o senhor não pretende voltar a fazer uma futura composição, de repente? Até pode, com uma parceria, quem sabe a gente faça. Claro. Já me passou pela cabeça. Isso fica me martelando às vezes. Né? A Coxilha sempre é um sonho de qualquer músico, de qualquer compositor, de qualquer instrumentista, de qualquer cantor. Claro, Né? claro. Agora, o senhor não está somente nestas 10 composições. Tem outras em andamento? Tem outras sendo elaboradas? Tem projetos mentais, digamos assim, né? Alguma coisinha. Eu já tinha umas outras letras assim, tinha 15, nós separamos 10, ficaram 5 na reserva, digamos. Agora tem que conseguir mais alguns, e até botar o volume 1 ali. Acho que pode ser que saia o 2. Significa pode ser, pelo necessariamente terá o 2. Pelo menos é o que você dá a entender, mas não partiu de mim. Agora, dizem que o escritor, o autor, uma vez que inicia, não consegue mais parar. Né? É verdade, é verdade. Enfim, a inspiração, ela vem. E é uma coisa que assim como vai e volta, é como uma onda no mar, ela vai e volta, vai e volta. Inclusive, algumas dessas letras, eu levantava de madrugada, que me vinha, e eu tirava, no fim, 2, 3 versos, e outro dia a gente tentava tentava dar uma ajeitada, e, enfim, ia ajeitando. O senhor tem inspiração de madrugada? Já tive de madrugada, já tive... Não tenho horário específico. Né? Até um dia eu estava no meu gabinete, muitas saíram assim. Para aí que eu vou ver se escrevo. Estou escrevendo alguma coisa, me surgiu uma ideia aqui. Vamos escrever 2 versinhos aqui, depois eu deixo ali, guardado. Claro. Então, projetos assim eu tenho muitos. Sim. Olha, tem inúmeros versos já iniciados. Tenho alguns. Tenho alguns. Cujo acabamento vai se dar. Vai se dando ao longo do tempo. O senhor tem alguma predileta sua? Diz, essa aqui é a minha composição, aquela que eu acalento. Todos são filhos. É difícil dizer, eu gosto mais daquele filho, porque são 10 filhos que estão aí. Né? Mas eu gosto mais onde o rio faz a curva. Além disso, doutor Manduca, tem alguma destas composições que tenha lhe exigido mais empenho, foi mais difícil? Olha, é difícil de te responder isso, mas Em Nome da Cruz, que a gente fala sobre Cruz Alta, cuja parceria é com o Carlos Machado, ela é difícil porque tem muitas coisas já ditas em músicas a respeito de Cruz Alta. E daí eu puxei aquele tema de Cruz Alta como mãe das outras cidades que daqui tiveram a raiz, né? Que nasceram de Cruz Alta. E toda a nossa volta, porque Cruz Alta é um dos municípios mais antigos. Então, esta é uma música que mostra também como as pessoas são bem acolhidas em Cruz Alta, mãe de outras cidades, né? Né? Cruz Alta que, em muitos casos, é extremamente questionado, inclusive pelos cruzaltenses. É verdade, que é o que eu lamento, né? Porque quem faz a cidade são as pessoas, né? E Cruz Alta tem pessoas maravilhosas que às vezes não se valorizam. Valorizam os outros e não se valorizam. Acham as cidades dos outros mais bonitas que a nossa, quando a gente pode fazer a nossa mais bonita do que ela é. Eu já me considero cruzaltense. E Cruz Alta foi motivo de inspiração para o senhor. Exatamente, que eu botei em nome da cruz. No noroeste do estado, né, que eu falo, onde o campo se alonga e o sol brilha com mais luz. Poesia pura. Agora a gente vive uma cidade plantada que tem no nome uma cruz. Muito lindo, muito lindo. Embora a gente tenha hoje a dificuldade, pelo nosso nível de educação, muita gente ainda tem dificuldade de compreensão, de interpretação, né? Quando uma poesia ela é mais elaborada, mais rebuscada.
ainda tem essa dificuldade. A poesia, ela tem que prender a atenção de quem lê ou de quem escuta. Ela não pode ser uma coisa vazia, ela tem que ter um fundamento, né? Então, a poesia, a responsabilidade do poeta é transmitir aquilo que ele pensa, né, de uma forma clara e sucinta. O segredo da escrita e a qualidade da escrita está justamente nisso, né, na essência. Claro. Escrever, dizer pouco, escrever pouco e dizer muita coisa, ou escrever muita coisa. Ao contrário do texto jurídico, exatamente, né? Exatamente. Que escrever muito e detalhadamente. Antigamente, claro, as decisões judiciais eram muito longas. Hoje não. Hoje elas já são em razão da demanda, né? Não se pode fazer grandes elucubrações jurídicas, não, tratados jurídicos que não cabe mais. Hoje em dia é mais pezinho no chão. Claro. Doutor Manduca, o senhor acompanha os festivais do Rio Grande do Sul, além da Coxilha? Não. Acompanho a Coxilha. Inclusive, Veríssimo, para ser sincero contigo, eu nunca assisti ao vivo. Eu nunca esteve lá? Não, nunca estive lá. Mas é um bom ouvinte. Eu escuto pelo rádio, né? Isso eu escuto. Claro, os comentários e coisas, eu gosto. Que bom, o senhor é aquele ouvinte de raiz. Eu gosto do rádio. Impressionante como eu gosto do rádio. Eu tenho televisão, mas eu estou assistindo às vezes o futebol na televisão, mas eu pego o radinho. Escuta pelo rádio. Para ouvir os comentários e coisas, eu gosto do rádio. De assistir os programas, eu gosto. Claro. E o senhor não tem nenhuma incursão por instrumentos musicais? Essas coisas? Nunca. É que a gente, às vezes, é de uma outra época que não tinha tanta facilidade. E quem sabe hoje, né? Claro. Hoje as crianças têm mais acesso a coisas que a gente não tinha, né? Embora quando a gente vai atrás sempre consegue as coisas, né? Mas as dificuldades existiam na época. Claro. Agora o senhor falou em rádio, agora o seu CD já está circulando aí nas rádios da região, na própria internet. Claro que não é um CD comercial, ele é um CD que eu fiz para amigos. E ele circula, de fato, às vezes toca, o Carlos Costa toca seguido, né? O Carlos Costa é um radialista, local que eu tive o prazer de conhecê-lo e que toca também. E nas outras rádios também toca. Né? Que bom, E é uma distribuição entre amigos, de fato. É uma distribuição entre amigos. Né? Sim. E não tem problema de multiplicar isso aqui, né? Porque, enfim, é uma obra muito legal. Obra para ouvirem, né? É só para amigos e amigos dos amigos. E dos amigos. Pois é, que bom. E a repercussão disso? O que as pessoas dizem? Pô, doutor Manduca, o senhor escrevendo poesia. As pessoas não acreditavam. Não acreditavam. Quando eu disse, não, eu comecei a escrever. Inclusive, Veríssimo, isso aí foi muito rápido. Essas letras aí, quando eu comecei a passar no papel, colocar no papel, foi muito rápido. Foi questão de mês. Foram todas assim a jato. Foi um período assim... muito de uma grande colheita. E a repercussão dos seus pares aí também foi interessante? Foi muito interessante, foi muito interessante. A Júris até fez um jornalzinho que tem, fez uma referência, foi muito bacana. E está sendo muito aceita pelas pessoas que escutam, graças a Deus, estão gostando. E agora com a gente divulgando, né? Vão lhe cobrar mais. Ainda mais por um órgão como o teu aqui, de mídia, de longo alcance. Que ganha o mundo aí. Que ganha o mundo. Essa loucura que a gente vive hoje. Que a gente vive hoje. Da tecnologia, enfim. Bom, deixa eu tratar de outras duas questões, além disto, doutor Manduca. Nós vivemos hoje no Brasil e se diz que há hoje uma sensação de uma inconsistência e uma insegurança jurídica. Qual é a sua percepção dessa realidade? Olha, Veríssimo, o proceder, a regra de comportamento das pessoas, de bem proceder, de distinguir o que é certo e errado, o bem e o mal, ela não é muito bem observada pela sociedade de um modo geral, né? E essa insegurança decorre desse desvio, muitas vezes até,
de conduta moral das pessoas, né? que vivem num país em que não se constrói escola, mas está se preocupado com construir presídio, né? E essa é uma realidade, a gente vive da realidade, a realidade é essa, e nós plantamos essa situação, né? Na verdade, agora é uma colheita. Essa situação é resultado de tempo, de não ter escolas suficientes para educar. Nós somos um país, de uma forma geral, que está engatinhando na cultura, na civilização, né? Nós estamos nos civilizando. Considerando o tempo de Europa, nós estamos crescendo com isso. Estamos ainda primatas. Primatas e recebendo muitas vezes informações de países muito evoluídos, né? E de instrumentos de comunicação de países muito evoluídos. E a gente convive com isso. Por isso, crimes, às vezes, pela internet, né? Que acontecem. E essa outra criminalidade avassaladora, né? Avassaladora, que é por uma série de fatores. Então o senhor concorda com a insegurança jurídica, que ela existe? Olha, claro que existe. E um país, quanto maior o número de leis, é porque ele está numa situação caótica. O ideal é que tivéssemos poucas leis e essas leis fossem cumpridas. Que não precisasse leis para determinar soluções para problemas de classes sociais. Que a lei fosse, por exemplo, homicídio. Não precisava dizer ter classe de direito para o idoso, direito para o adolescente. Claro que isso é interessante, mas não precisava ser assim uma coisa tão específica. Homicídio é homicídio. Homicídio é homicídio, né? As pessoas têm que ser tratadas todas iguais e a lei tem que ser... Não pode diferenciar também na lei. Então, daí a lei já faz uma diferenciação de classes, né? Tem os idosos, tem as crianças e tem aquelas pessoas que estão no limbo. Não são idosos nem crianças, né? Então, mas eu acho que tem que tratar todo mundo igual, né? Claro que se pode fazer, e existe leis que tem situações que agravam quando a pessoa é idosa, quando a pessoa é criança, né? Adolescente, né? Mas são leis que são genéricas. Não precisa ser uma coisa tão especificada. Qualquer fato que acontece, vamos fazer uma lei para aquilo. Não é uma lei causal para aquela situação. E o detalhamento cria um emaranhado. Exatamente. E às vezes começam a se chocar com situações, né? Situações, às vezes, de um crime ser mais grave e ter uma lei menor do que um outro que é menos grave. Pois é. Né? E a gente vê isso no Código de Trânsito, isso tem exemplos. Né? Por exemplo, o crime de lesão corporal culposa. Quando alguém na direção do veículo atropela alguém, né? Esse crime é um crime que depende do interesse da vítima, de querer que prossiga ou não. Existe no mesmo código um outro crime que é colocar em perigo a segurança viária. Esse crime é de ação penal pública, independentemente da vítima, e é um crime muito menos grave. Sim. Então você dá um tratamento mais grave para um crime menos em tese de resultado menos grave. É uma inversão. É uma inversão. Então, mas isso aí são... Aliás, se a gente for falar em inversões... É impressionante. Nós temos aí uma lista interminável de situações e questões graves nesse sentido. É verdade. Nesse sentido de valores, né? A nossa escala de valores, ela tá ficando meio de cabeça para baixo. Está bem confusa. Quantos anos de magistrado, doutor Manduca? Olha, em Cruz Alta, Veríssimo, eu estou há 31 anos. Eu jurisdiciono Cruz Alta em varas criminais e agora vara civil e vara da Fazenda Pública, inclusive, há 32 anos. Eu comecei ali no fórum. Quando eu vim de Tapes, eu já tinha passado por Tapes, onde eu tive 3 anos em Tapes, eu vim ali no Foro da Pinheiro Machado. Depois estive na inauguração do Foro Novo e fui ficando. Mas eu já tinha tempo de tribunal. Na verdade, eu tenho de magistratura, eu tenho 35 anos. 35 anos. E mais 6 anos de serviço público lá no Tribunal de Justiça, onde eu fui assessor e secretário por muito tempo, mais 6 anos. Mais 41 anos de função no Judiciário. E vai continuar nativo. E estou nativo. E estou nativo porque eu me sinto bem, né? Porque quando a gente faz o que gosta, a gente sempre se sente realizado. Claro.
para a gente dar um fecho na nossa conversa, doutor Manduca, depois de tanto tempo de caminhada e de experiência aí nesse mundo jurídico, enfim, tem algum fato pitoresco, um fato curioso, um fato assim que tenha lhe marcado essa carreira, que o senhor pode, assim, de uma forma bem sintética, nos contar? Uma vez me perguntaram, mas doutor Manduca, isso me pergunta o seguinte, aqui nesse juizado, por que o senhor não escreve tudo o que acontece aqui? E eu já disse, olha, eu não posso escrever porque vão ler e vão achar que eu sou mentiroso, porque são coisas que são inacreditáveis muitas vezes. Mas o que eu me lembro, e que me marcou muito, foi um período que eu tive no Tribunal de Justiça, que eu era secretário do desembargador Oscar Gomes Nunes, e por sorteio coube a ele o julgamento do processo do comendador Faustino Correia. Não sei se tu lembra desse episódio. O coronel Faustino Correia era lá de Rio Grande e faleceu há muitos anos atrás e tinha deixado um testamento para ser aberto 100 anos após a morte dele, onde ele entregava aquelas terras e deixava aqueles bens que eles tinham, aquelas sesmarias, para os empregados, para os escravos dele. E terras essas que iam até Porto Alegre. Até a Redenção estava incluída neste rol de bens do Faustino. E daí começaram a se habilitar os herdeiros do Faustino, né? Era uma coisa de louco. Eu me lembro que tinha uma peça no Tribunal de Justiça, João, só para botar processo, só para botar as habilitações dos herdeiros. Tinha até um jornal que circulava entre eles. Quando eles iam no fórum, no tribunal, na Câmara, para ver o andamento do processo, e queriam ver se estavam habilitados, era uma celeuma, porque chegavam de ônibus. Era vindo de ônibus, excursões. Da Argentina, de todo lugar. Todo mundo queria ser herdeiro. A ter parte na herança. E aquele sonho alimentado e acalentado por eles e por advogados, enfim, que depois foi julgado, a ação foi julgada em procedente. Esse assunto foi tema nacional, reportagens. Eu me lembro quando levaram o processo para os 82 volumes principais lá para a casa do desembargador Oscar, botaram numa caminhonete daquelas, uma Belina 2. A Belina 2 não arriou, a Belina 2 arriou. Não subiu a rampa, arriou. Né? Ele botou na sala aquilo e disse assim, Manduca agora vai ter que fazer o relatório desses 82 volumes. E daí, então vamos começar, né? Vamos começar. Mas foi uma coisa interessante. E aqui também participei de várias... Eu fiquei um período também só instruindo processos do júri. E teve aquele fato que ocorreu na Praça da Matriz, em que os sem-terras lá terminaram assassinando um policial militar. Em Porto Alegre, uma foice. Em Porto Alegre, uma foice. E aqueles sem-terras eram daqui dessa região. Aqui em Cruz Alta teve um período de muitos sem-terras. Cruz Alta foi o centro do estado no Rio Grande do Sul na década de final de 80, 90. Daí nesse meio tempo, o que acontece? Acontece que veio uma precatória para ouvir os sem-terras, que eram as testemunhas de defesa e coisa e tal, dos sem-terras. Mas os sem-terras, nessa época, veio a precatória, mas eles já tinham migrado, eles já estavam em Bagé. Daí, tu sabe que eles vieram de ônibus para ser ouvido e aqui em Cruz Alta, para não retardar mais o processo, porque lá em Porto Alegre estavam presos os parceiros. Sim. E daí eu ouvi aquela quantidade de gente, todo mundo parecido, né? Era uma coisa. E outra coisa que me lembro também foi no Foro Velho, que deu uma vez um problema de sem-terra aqui, e eu não me lembro, o doutor Charles, o doutor Paulo Ivan, o Stern, que era um juiz de juiz que estava aqui, até eu não sei se não estava, tinha mais um delegado, não sei se era o Adalberto, outro que nós passamos por um corredor polonês. O foro foi cercado e nós saímos do foro, por aquele pessoal todo com foice, e nós caminhamos no meio daquele pessoal e fomos até em direção à esquina da Casa Bastos, a antiga Casa Bastos ali, caminhando por aquele corredor e todo mundo de foice. Um momento de tensão ali, mas faz parte. Faz parte da história. Então agora, são histórias, assim, claro que tem muitas outras, né? Isso aí tem que ser um outro livro depois. Tem que ser um outro livro, num outro momento. Daí não de poesias, mas de relatos. De relatos de fato que aconteceram, e tem muitos que poderia mencionar outros, né?
uns mais chocantes, outros mais cômicos, né? Tem de tudo, né? Tá Essas audiências, em especial do juizado especial, é só indo assistir, são públicas, né? E são públicas, né? Claro. Mas tem coisas que a gente está lá e não acredita, né? Pois é. Retratos do nosso Retratos do nosso cotidiano. Às vezes o mau uso da justiça também é um problema. Tudo levar ao fato da polícia. A gente tem que saber, e as pessoas têm que saber, que o direito de cada uma vai sempre até onde começa o direito da outra pessoa. E a qualidade de vida passa por nós. Quem resolve os problemas das pessoas são as próprias pessoas. Não é o juiz, não é ninguém. O juiz dá uma reprimenda e a pessoa cumpre uma determinada medida e depois volta para a sociedade, né? Então, as pessoas, elas mesmas têm que se relacionarem melhor, os vizinhos serem mais amáveis uns com os outros, mais tolerantes e se ajudarem, inclusive para diminuir também a criminalidade, né? Menos litígio e mais afeto. Menos litígio, né? Utilizar o tempo de uma forma mais útil e não indo lá no fórum por coisas que às vezes não tem cabimento. Claro. Tá bem. Doutor Manduca, muito obrigado. Não, mas foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. E compartilhar conosco isso. nessa casa aqui que vocês tão lindamente organizaram e montaram para fazer esses programas de vocês e fazer a atividade de vocês, exercer a atividade de vocês, com dignidade, que eu tenho certeza que é isso que acontece, Tá certo. que ocorre. Perfeito. Muito obrigado. O prazer é meu. Dr. Sérgio Manduca, juiz de direito e compositor, foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.